Olá pessoal, aqui é o Rafael Bortolini da CRIO. Gostaria que vocês me confirmassem que vocês estão me ouvindo. Existe um canal de chat ali, onde vocês podem me informar se vocês estão me ouvindo bem, como é que está o som, etc. Obrigado, recebeu a confirmação aqui. A gente vai começar a nossa apresentação aqui dentro de 1 minutinho. Bom dia pessoal, mais alguns instantes só. A gente está configurando as últimas coisas aqui e já vamos começar o nosso evento de hoje. Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos, então. Nessa sexta-feira, 1º de abril de 2016, início do segundo trimestre aí deste ano difícil, né, para todo mundo, em termos de negócios. Nós vamos falar hoje sobre 5 passos para implantar Lean BPM e simplificar processos. São 3 assuntos centrais aqui que eu vou destacar no dia de hoje, né? O próprio conceito de Lean, o conceito de BPM, que é um conceito que a gente já trabalha há bastante tempo aqui na CRIO, né? E como é que essas duas coisas juntas podem ajudar as empresas nos tempos atuais aí a fazer um trabalho de redução de custos e de melhoria de satisfação de clientes. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, diretor da CRIO, trabalho há cerca de 13, 14 anos aí com gestão de processos e consultorias aí para diversas empresas no Brasil para melhoria e automatização de processos. Nossa apresentação de hoje, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode ir colocando aqui numa caixa de chat que tem no sistema, ou também tem você deve estar vendo uma caixinha de perguntas, aí você pode fazer as perguntas e eu vou lendo aí e vou respondendo na medida do possível da apresentação. Vamos lá aqui. Já começamos com uma tirinha aí do Gilbert, né? Muito coerente com o tema de hoje, né? Vocês vão entender completamente aí o sentido dessa tirinha aí até o final da nossa apresentação. Vou dar uma apresentação muito rápida aqui para quem não nos conhece ou está tendo um contato com a gente pela primeira vez. A CRIO é uma empresa brasileira de desenvolvimento de tecnologia e softwares, né? A gente trabalha aí há 12 anos no mercado com otimização de processos. Então, a gente pega aquele fluxo de atividades na sua empresa, o processo, como é que as coisas são executadas no dia a dia, e a gente otimiza esse processo para tornar as coisas mais fluidas, para melhorar a comunicação entre as equipes, para você diminuir custos diversos aí, papel, retrabalho, etc. Então, principalmente para empresas que estão crescendo, estão querendo se reorganizar, a gente trabalha há bastante tempo com isso aí. A gente tem cerca de 500 mil usuários que usam a nossa plataforma hoje, os 4 prêmios internacionais e 12 anos aí dedicados a processo. O Orquestra, que é o nosso software, se alguém quiser conhecer mais, fica o convite aí para acessar o nosso site, tem uma série de apresentações lá.
Ele permite que usuários de negócio consigam mapear os seus processos, né, desenhar o fluxo de atividades. E a partir desse fluxo de atividades, a orquestra vai gerar duas coisas. Ele vai gerar um sistema, ele vai gerar uma aplicação. Então, em vez de você usar e-mail, papel, telefone, as pessoas vão começar a trabalhar em cima da nossa plataforma, executando tarefas no dia a dia, vindas dos processos. Enquanto isso, o gestor, você, um analista, podem acompanhar através de relatórios e indicadores a produtividade das equipes, o atendimento dos clientes, a satisfação dos atores dos processos, etc. Bom, como eu comentei, o assunto de hoje é Lean BPM. Né? Antes da gente entrar no Lean BPM propriamente dito, eu vou resgatar um pouco aqui do conceito do BPM. Né? Apesar da gente já trabalhar com webcasts como esse há vários anos e a gente está sempre batendo nesse martelo, né? O BPM nunca esteve tão importante como está hoje em dia. Né? E é importante para quem está entrando em contato com esse assunto nesse momento, né, ter um overview geral do que é o BPM. Né? BPM significa Business Process Management, ou gestão de processos de negócio. Tá? Antes de mais nada, é importante dizer que BPM ele é uma filosofia, é uma metodologia e também é um conjunto de práticas. Isso inclui uma série de ferramentas, técnicas e até mesmo softwares, como é o caso no que a gente trabalha. Né? Todo esse conjunto de coisas tem um objetivo que transformar o jeito como a empresa trabalha, fazendo com que ela descubra os seus processos, passe a gerir estes processos e passe a otimizar os processos no dia a dia do seu trabalho. Mas assim, resgatando um pouquinho, indo um pouquinho mais atrás, o que é um processo? O que é um processo? Todo dia a gente entra em contato com uma série de processos. E muitas vezes a gente não vê esses processos no dia a dia das empresas. Aqui embaixo eu tenho algumas fotinhos que mostram, na verdade, um grande processo que começa com a produção de café nas plantações, né? Passa por toda a produção de café, até hoje em dia a gente está mais acostumado com essas cápsulas, até você ter um café expresso lá na ponta. Ou seja, o processo é tudo que você pega os insumos, você transforma e você gera um valor ao final. Né? O processo é responder a seguinte pergunta: como eu faço determinada coisa? Apesar que esse exemplo aqui é um exemplo mais clássico, mais industrial, o processo está no dia a dia da gente. Né? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui ao longo da apresentação, mas no momento em que eu reservo uma passagem aérea e me desloco para uma outra cidade, isso é um processo, tem uma série de atividades. No momento que eu marco uma consulta médica, isso é um processo, existe um monte de etapas, né, até realizar o atendimento médico, ou até eu ser curado. No momento que eu faço uma consultoria, ou que eu presto um serviço para alguém, isso é um processo. Então, o processo é a organização, é a materialização de como eu faço as coisas no dia a dia. E o processo, então, ele é muito particular de cada empresa. Né? Cada empresa tem o seu processo. Algumas empresas têm processos mais otimizados, outras empresas têm processos menos otimizados. A gente está muito acostumado no nosso dia a dia a tratar com processos ruins. Né? O que são sintomas de processos ruins? E se você achar em alguma dessas características aqui, quer dizer que alguma coisa está errada hoje no como você realiza o trabalho, ou como a sua organização realiza o trabalho no dia a dia. Processos ruins são caracterizados por serem muito demorados, né, pela perspectiva das pessoas que estão trabalhando, pela perspectiva dos clientes. É muito demorado, não acaba nunca, não recebo. O número de reclamações de clientes é muito alto. Existe muito retrabalho. Hoje a gente vê isso no dia a dia, de ter muito retrabalho nas atividades. O processo ruim, ele custa muito caro, né? Ele tem muitos gastos. O processo ruim é aquele que toda vez que um funcionário da empresa vai embora, eu tenho que começar tudo de novo, porque estava na cabeça dele como é que as coisas eram feitas. O processo ruim é aquele que as pessoas simplesmente não sabem o que fazer. Né? Eu chego de manhã no trabalho e eu não sei o que eu vou executar.
A gente está acostumado a tratar com processos ruins no nosso dia a dia. E as empresas, e infelizmente, fortemente no Brasil, a gente aprendeu a tentar contornar processos ruins. Um processo que eu considero muito ruim é o processo de atendimento médico, por exemplo. Vocês já pensaram que os consultórios médicos, eles agendam consultas e muitos médicos, não todos, né, mas a gente agenda uma consulta e mesmo assim passa horas esperando a nossa vez. Quem já não passou meia hora, 1 hora, 2 horas no consultório médico esperando para ser atendido? O problema é que para tentar resolver esse problema, as empresas médicas, os consultórios, etc., eles disponibilizam uma TV e revista. Geralmente revistas muito antigas, né, para piorar a situação. Disponibilizar TV e revista numa sala de um consultório médico não é um jeito de resolver um processo. É um grande erro. Porque eu deveria estar tratando a origem do problema. Por que eu faço um paciente esperar 1 hora para ser atendido? Isso é um contorno que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia e que a gente não chega nem a questionar mais. Mas quem é que gosta de ficar esperando? Outro problema, exemplo do nosso dia a dia, né, são as áreas de atendimento, os call centers. A gente está cansado de ver problemas nisso. Né? As empresas, hoje em dia, a gente está acostumado a ver no mercado, empresas que criam produtos ou serviços ruins ou mesmo com defeito. E depois ficam felizes ao criar um processo de tratamento de reclamações. Então, um processo de tratamento de reclamações, ele não é uma maneira de fazer um processo, um atendimento ao cliente melhor. Ele não deve ser um orgulho para ninguém. Porque um processo bom, um processo sem problema, o modo, a minha operacionalização é aquela que eu não tenho reclamação. Eu não tenho que tratar reclamações. Um processo que eu pessoalmente odeio, porque eu tenho que viajar muito, é o processo todo de um aeroporto. Vocês já pensaram que se eu vou viajar para o exterior, por exemplo, eu tenho que passar por uma fila de pré-entrevista, uma fila de check-in, uma fila de despacho de malas, uma fila do raio-x, uma fila de controle de passaporte, uma fila para entrar no avião. É fila atrás de fila. Será que nunca ninguém conseguiu pensar numa maneira de eu entrar no aeroporto e entrar em uma fila só, que seja? Ou, melhor até, que eu consiga resolver essas coisas pelo meu telefone antes de chegar no aeroporto? Existe uma série de aeroportos no mundo que já resolveram alguns desses passos aqui. Mas a gente ainda está muito atrás nisso. É muita perda de tempo. Ninguém mais tem tempo para perder nessas coisas. Nós estamos numa época de enxugar as coisas. Não de ficar perdendo tempo esperando ser atendido por um médico, ou perder tempo numa fila de raio-x, ou fila de passaporte, ou fila do que seja. Tudo isso é pensar em termos de BPM. É parar e pensar, e hoje eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para a gente identificar esses problemas e também tentar corrigi-los. Aí vem o segundo grande conceito do dia de hoje, que é o que é Lean. Né? Lean é uma palavra inglesa, né? Tem uma tradução aí para enxuto, fino. Lean está ligado também à questão de você ser mais ágil, né? Uma palavra bastante genérica. Né? Mas, acima de tudo, o conceito de Lean, como a gente entende hoje, e para a nossa apresentação aqui, ele foi cunhado pela primeira vez por volta de 1989, tá? Num artigo norte-americano, onde os americanos tentaram descrever o que estava acontecendo nos últimos 20 ou 30 anos na indústria japonesa. Por isso que tem essas fotinhos aqui do pessoal do Japão aí. Né? O que acontece? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava completamente destruído. O Japão é um país com poucos recursos naturais, onde o território é escasso, os recursos são escassos, e depois da guerra estava, enfim, uma série de sanções, etc. O Japão precisava se reconstruir. Em poucos anos, com mudanças de paradigma fundamentais, o Japão conseguiu com que a sua indústria automobilística, e esse é um assunto muito conhecido por todo mundo, né, tivesse graus de produtividade que fossem muito maiores do que a produtividade da indústria automobilística americana. Então, um operário, por exemplo, da fábrica da Toyota no Japão, ele conseguia fazer muito mais carros por dia do que um operário numa fábrica nos Estados Unidos. No início, os Estados Unidos acreditavam que isso era pela própria cultura japonesa, mais
vamos dizer assim, comprometimento, de mais esforço, de mais trabalhar na mesma empresa durante muitos anos. Mas um colega aqui comentou que parou a apresentação. Não sei se tiver algum problema aí, vocês me dizem. Mas os americanos, eles implementaram os testes, eles implementaram essa metodologia nos Estados Unidos e também obtiveram os mesmos testes. A GM, por exemplo, ela trouxe japoneses em 1984, lá na Califórnia, e montou uma fábrica, muito conhecida essa fábrica, em que ela implementou as técnicas japonesas. Era a pior fábrica dos Estados Unidos, e ela implementou Lean e se transformou em um ano numa das fábricas mais produtivas dos Estados Unidos, mantendo a mesma força de trabalho, simplesmente mudando os métodos de trabalho. Por isso o Lean vem do Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, ou produção enxuta, ou sistema Toyota de produção. Tudo isso são sinônimos para o mesmo conceito de Lean. Mas a gente não está aqui hoje para falar em fábrica de carro japonesa. A grande questão é que nos últimos anos, fundamentalmente, nos últimos 15 anos, 10 anos, os conceitos de Lean, as ferramentas de Lean, estão se espalhando para todas as áreas de negócio das empresas. Então, o Lean, os conceitos de Lean saíram das indústrias e estão cada vez mais entrando para dentro do escritório. Estão cada vez mais entrando para dentro das empresas. E eu vou mostrar para vocês aqui algumas das técnicas de implementação de Lean. Então, Lean é um conjunto de conceitos, princípios e métodos que visa fundamentalmente reduzir desperdício. Desperdício é tudo aquilo que não agrega valor ao cliente. Tá? Esse é um conceito importante que eu vou voltar aqui um pouco na frente. Lean significa gerar mais valor para os clientes com menos recursos. Isso significa menos custos. Então, como é que eu gero mais valor para o meu cliente? Como é que eu entrego mais coisas para o meu cliente? Como é que eu deixo o meu cliente mais satisfeito, ao mesmo tempo gastando menos dinheiro para produzir esse recurso, ou para executar esse serviço, ou para fazer esta operação? Este é o centro do Lean. Mas eu gosto muito de centrar muito bem os conceitos de cada um, porque a gente fala muita coisa hoje em dia e existem muitos entendimentos diferentes. Né? O que é valor, né, pessoal? Vocês já pararam para pensar? O que é valor? Hoje a gente fala em valor, qualquer coisa, tem que entregar valor, tem que fazer valor, ele não entrega valor. O que é valor? Né? Valor tem várias explicações, várias definições. Eu gosto dessa definição aqui, que é uma definição muito utilizada na área de marketing, né? Que valor é a proporção entre os benefícios que eu recebo sobre o preço que eu pago ou as expectativas que eu entreguei para aquilo lá. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que uma caneta Bic, que está na minha esquerda, ela tem mais valor do que uma caneta Montblanc, que está na minha direita? Eu não consigo dizer isso. Valor, acima de tudo, é uma experiência pessoal. Se eu for pagar R$1.000 por uma caneta Bic, ela tem baixo valor para mim. Porque eu estou pagando muito caro para ter simplesmente a possibilidade de estar escrevendo. Já uma outra pessoa, talvez, acredite que pagar R$1.000 numa Montblanc tenha um alto valor, porque além de poder escrever, existe uma questão de satisfação pessoal, de status, e uma série de coisas que a marca e o produto traz consigo. Para outras pessoas que não valorizam uma caneta tão cara, por exemplo, não teria tanto valor. Então, a definição e o conceito de valor ela é muito particular de cada consumidor, né? Baseado principalmente no preço que eu estou pagando ou no esforço que eu estou colocando para ter ou para usar esse produto. Isso é valor. E o que é desperdício?
Né? Tem até uma definição do dicionário que eu trouxe aqui que eu achei interessante. Né? Desperdício é gastar em excesso, não aproveitar alguma coisa de maneira como deveria, falta de proveito, uma despesa exagerada, um gasto excessivo, esbanjamento. Desperdício, na prática, é tudo que não gera valor para o cliente. Este é o conceito principal de desperdício para o Lean. Então, todo o conceito central de uma série de práticas que já estão consolidadas no mercado há mais de 40 anos consiste em como é que eu gero mais valor para todos os meus clientes com o mínimo de desperdício possível, ou seja, eliminando tudo que não é percebido como valor para o meu cliente. Tudo que o meu cliente não entende como valor agregado. Eu vou falar agora, entrar no nosso tópico principal, depois dessa breve introdução aqui sobre esses conceitos fundamentais, que é o conceito mais recente de Lean BPM. Assim como a gente tem hoje a ideia de Lean BPM, existem uma série de outros métodos e metodologias no mercado hoje que estão se inspirando no Lean. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de Lean Office, Lean Startup, Process Lean, Lean Development para a área de desenvolvimento de software. Existem uma série de aplicações das técnicas Lean. O Lean BPM é uma das aplicações do Lean mais recentes, onde você olha fortemente para os seus processos, quer dizer, como eu gero valor. Vocês se lembram que eu falei que processo é como eu faço as coisas. O Lean BPM é a ênfase mais forte em você entender como eu gero valor para o cliente. Então, conceituando aqui um pouco isso que eu estou falando, né? Lean BPM é o conjunto de conceitos, métodos e ferramentas, tem várias ferramentas, eu vou mostrar algumas aqui na sequência, que visam uma economia radical de recursos e satisfação de clientes através da revisão de processos. Quem não quer isso, pessoal? Quem não quer isso? Quem não quer deixar os seus clientes mais felizes? Quem não quer ganhar mais clientes, ainda mais nos dias de hoje? Quem não quer fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, diminuindo seus custos? Esta é a visão do Lean. Esta é a maneira como o profissional Lean trabalha e vê as coisas. O Lean BPM, eu diria que ele tem 7 pontos fundamentais aqui, que são 7 princípios ou características fundamentais do Lean BPM. O Lean BPM, primeiro, ele acredita que o trabalho da organização está contido em processos. Então, esse é uma coisa básica, né? O modo como a empresa trabalha está organizado, está estruturado em processos, em sequências de atividades, de pessoas. Apesar que a gente nem sempre vê esses processos, eles estão lá de alguma maneira. O Lean BPM ele respeita o conhecimento de cada profissional sobre o trabalho. Então, as especialidades, o conhecimento particular de cada um, é muito importante para o Lean BPM. O Lean BPM é gerenciado através da melhoria contínua. Ou seja, não é um projeto com início, meio e fim. Lean BPM é uma coisa constante. Eu não implemento Lean BPM, eu executo Lean BPM todos os dias. O Lean BPM defende a padronização dos processos. Ou seja, eu pegar um ambiente onde cada pessoa faz uma coisa de uma maneira diferente, ou cada equipe trabalha de uma maneira diferente, e eu determinar uma maneira padrão para essas pessoas trabalharem. Mas, olhando para o item 3, entender que essa maneira padrão vai mudar ao longo do tempo, vai mudar com frequência, ela vai evoluir, ela vai estar sempre melhorando. O Lean BPM ele requer apoio executivo, não adianta querer implementar isso aí, como se costuma chamar no mercado de bottom-up. Né? Eu preciso ter apoio da alta direção para estar implementando isso. O Lean BPM é baseado na visão do cliente, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na frente.
E o Lean BPM é orientado para a geração de valor. Como eu gero mais valor para o meu cliente? Tá, Rafael, mas como é que eu faço isso tudo? Porque até agora você falou um monte de coisa bonita, né? Mas eu quero implementar isso na minha empresa. Eu quero implementar isso no meu cliente. Como é que eu vou fazer isso? O tópico desse webcast de hoje são 5 atividades, né, 5 passos para eu estar implementando isso. Então é sobre isso que eu vou falar nessa segunda parte da apresentação. Agora que todo mundo já está um pouco estabilizado nesses conceitos iniciais. A primeira coisa, a primeira etapa, eu tenho que definir valor na perspectiva dos meus clientes. Ah, mas isso é muito fácil. Não, não é fácil não, pessoal. A começar, nem é tópico do assunto de hoje, né? Muitas organizações nem sabem quem são os seus clientes. Nos meus cursos, eu costumo perguntar, por exemplo, quem é o cliente de uma universidade? São os alunos? É o mercado? Quem é? Quem é o cliente de uma rádio? São os anunciantes? São os ouvintes? Existem certos mercados em que é difícil você até mesmo conceituar o cliente. Quanto mais definir qual é o valor para esse cliente na perspectiva dele. Para fazer isso, existem algumas técnicas e algumas ferramentas muito importantes. A ABPMP, que é a Associação de Gestores de Processos, muito forte atuação no Brasil, ela defende muito a ideia do conceito da diferença entre foco no cliente e foco do cliente. A gente ouve falar muito no dia a dia, e a gente lê na internet, e a gente vê na TV, o pessoal falando como é importante ter foco no cliente, como é importante ter foco no cliente. Só que muito mais importante que ter foco no cliente é eu parado na minha cadeira olhando para o cliente. Muito mais importante do que eu ter foco no cliente é eu ter o foco do cliente. O que significa isso? Eu me colocar no lugar do cliente. Então, a base de toda a ideia do Lean BPM e do próprio Lean é que eu vou me colocar no papel do cliente. Se eu vendo um determinado produto e eu estou vendo que está com problemas na minha empresa, por exemplo, reclamações muito altas, custos elevados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu, enquanto profissional, simular uma compra de um serviço. Para isso existem serviços muito interessantes hoje, por exemplo, como cliente oculto. Então, muitos de vocês talvez tenham visto recentemente uma reportagem bem interessante que deu no Fantástico, onde um gerente de uma indústria ele se fantasiava de operário, de trabalhador, e se infiltrava no meio da produção. Quem viu isso aí viu o quanto ele aprendeu estando lá no meio. Se eu tenho um serviço de e-commerce, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar fazer uma compra. Se eu vendo uma consultoria de serviços, eu tenho que entender como é que meus clientes me acham na internet. Vou entrar no Google aqui e vou começar a me pesquisar. Será que eu me acho? O que está escrito sobre isso? Como um colega aqui comentou, Design Thinking é uma das técnicas que existem para eu entender melhor isso. Eu trouxe uma técnica que está sendo usada dentro do Design Thinking que se chama de mapa de empatia. O mapa de empatia é uma ferramenta que está sendo usada por muitas organizações dentro do conceito maior de Design Thinking. E ele é bem interessante porque você vai, por exemplo, se você botar no Google, você vai pegar mapa de empatia, você pode imprimir isso, essa tela aqui, ou, enfim, tem vários, tem em formato A3, etc. Aí você imprimir isso aqui, colar na sua parede, por exemplo. Você pode começar a colar post-its, aqui eu tenho um exemplo no próximo slide, onde você vai começar a se colocar no lugar do cliente e pensar como ele. Você vai tentar se personificar no papel do cliente. Então, o mapa de empatia, ele trabalha com 6 grandes dimensões que um cliente se coloca, né? Que é entender o que o cliente pensa e sente,
que está na cabeça do cliente? Vamos me colocar no lugar dele. O que ele pensa, o que ele sente no dia a dia? O que ele vê no seu dia a dia? O que ele escuta dos outros? O que ele fala? O que ele faz? Quais são as dores desse cliente? E quais são os objetivos desse cliente? Nesse slide seguinte aqui, eu tenho um exemplo preenchido aqui, tá? Onde eu tenho, por exemplo, um mapa de empatia de um gestor de tecnologia da informação. Então, por exemplo, se eu sou da área de tecnologia e vendo, que é o nosso caso aqui na nossa empresa, a gente vende tecnologia, vende software, etc. O que um gestor de tecnologia pensa hoje em dia? Tem alguns exemplos aqui. O que ele pensa? Como é que eu posso ter mais atenção do meu presidente? Eu preciso de férias. Como é que eu consigo justificar os meus investimentos em TI? O que o gestor de TI escuta? Ah, nós precisamos disso. O sistema da empresa é seguro? Olha, gestor de TI, o nosso sistema tem que ficar pronto amanhã. Está atrasado. Isso são as outras pessoas falando com ele. O que o gestor de TI tem de dores? Equipes com excesso de trabalho, mudanças tecnológicas no dia a dia, mudando tudo. Custo de licença, sistema fora do ar. Então, eu tenho que começar a me colocar no lugar, no papel das pessoas. Esse aqui é um exemplo, e se você quiser se aprofundar na ideia do mapa de empatia, você pode procurar na internet e você vai achar vários exemplos preenchidos. O Robson comentou aqui que eles usam muito na empresa dele o Buyer Persona. Buyer Persona é um conceito muito parecido, tem sido muito utilizado pelo pessoal do marketing digital, principalmente. Tá? E também é uma outra ferramenta, como o Robson comentou ali, de inbound marketing, né? E também uma ferramenta muito importante para você se colocar no lugar do cliente. Então, o que eu coloquei aqui, a primeira coisa é você se colocar no lugar do cliente. Foco do cliente. Cliente oculto. Eu vou fazer uma compra como se eu fosse o cliente. Eu vou visitar a minha loja e vou entender. Eu vou fazer uma ligação anônima e vou ver o que acontece. Isso é eu começar a implementar a Lean BPM. A segunda etapa da implantação de um Lean BPM é o mapear o fluxo de valor. Mapear o fluxo de valor significa mapear todos os passos que trazem um produto ou serviço ao cliente. No Lean, na área industrial, existe esse diagrama aqui, que alguns de vocês já devem ter visto, que se chama Value Stream Mapping, ou VSM. Tá? O VSM é uma ferramenta bem técnica. Eu não espero que ninguém compreenda o conceito dela aqui, porque ela está muito ligada com a produção. Tá? Mas de modo simplificado, vocês vão ver várias referências, se vocês começarem a se aprofundar nesse assunto, ao Value Stream Mapping. É onde tudo começou. O Value Stream Mapping, se você olhar aqui no lado direito, aqui está escrito Customer. Se você olhar no lado esquerdo, aqui está escrito Supplier ou Fornecedor. Então, o Value Stream Mapping é uma maneira de eu mapear o fluxo de operações e de criação de valor do fornecedor, passando por toda a minha operação. Então, aqui são as atividades que eu executo para gerar valor, até a entrega ao meu cliente. Como isso aqui veio da área industrial, essa entrega aqui é uma entrega física, é um produto, certo? Uma caixa. Mas a gente tem algumas implementações, algumas implicações hoje para as áreas de serviço também. Por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente estar falando em jornada do cliente. A jornada do cliente é uma maneira de eu mapear de uma maneira mais ampla os meus processos. Hoje, 90% das empresas, quando a gente está falando em mapear processos, elas começam a mapear os seus processos no momento em que o cliente entra em contato com elas. Então, por exemplo, se eu estou mapeando um processo de vendas, que eu quero entender como é que o meu processo de vendas acontece na minha empresa, a minha primeira atividade começa, por exemplo, no momento em que o cliente me liga, ou que o cliente me manda um e-mail, etc.
está falando em jornada do cliente, a gente tem que mapear o processo olhando sob o ponto de vista do cliente. Sob o ponto de vista do cliente, a jornada, o processo começou muito antes. Começou muito antes. Esse aqui é um exemplo, de novo, né, de pegar um voo para trabalho. Uma atividade que eu particularmente não gosto nem um pouco. E acho que tem uma série de problemas e muita coisa a melhorar. Se você pensar bem, a companhia aérea, ela muitas vezes acredita que o trabalho dela começa no momento em que eu entrei no avião, até o momento em que eles abriram a porta do avião e me jogaram para fora no aeroporto de destino. Mas não começou aí, pessoal. Se você olhar pela minha perspectiva, a minha viagem ela começa desde o momento que eu quero comprar passagem. Chegar ao aeroporto já é uma tortura, muitas vezes, depende da cidade. Esperar o voo é uma tortura maior ainda. Voar, para quem não está voando de férias ou está voando para trabalho, não é uma experiência boa hoje em dia. Todo mundo sabe disso. E sair do aeroporto, muito menos. Né? Quantas vezes eu não fiquei 1 hora esperando um táxi no aeroporto de Congonhas, por exemplo? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que, sob o ponto de vista do cliente, a jornada começa muito antes e termina muito depois. Ela não começa no momento que eu entrei no avião e saí do avião. A jornada, o meu grau de satisfação, começa desde o momento que eu comprei uma passagem aérea até o momento que eu cheguei no meu destino. E meu destino não é o aeroporto, meu destino é o hotel ou é a minha casa. Então, mapear a jornada do cliente é uma atividade fundamental para eu entender como é que os clientes chegam até mim e será que eu não poderia fazer nada para melhorar um pouco essa experiência, inclusive nessas outras atividades? O que eu poderia estar ajudando? O que eu poderia estar agregando? Algumas companhias aéreas hoje disponibilizam, por exemplo, um ônibus para eu poder sair do aeroporto. Mas o que mais dá para fazer? A gente tem que começar a pensar no que mais. Aqui existe um outro exemplo de um outro mapeamento de jornada do cliente. Também muito interessante. A parte azul ali, que é a parte inferior, seria um mapeamento de processo tradicional. Seriam as atividades que acontecem dentro da minha empresa. Se a gente for olhar ali a parte já amarelinha ou verdinha, é o mesmo processo acontecendo sobre o ponto de vista do cliente. E a gente nota que antes mesmo da empresa ser acionada, ou seja, antes mesmo do cliente entrar em contato comigo, ele já começou a fazer algumas coisas, ele já tem atividades para serem feitas. Assim como depois que o serviço foi executado, ele também tem atividades que são feitas depois. E a experiência dele, o grau de satisfação dele, muitas vezes está em todo o rol de atividades. E não só no rol de atividades que está composto dentro daquele quadro azul ali dentro. Por exemplo, quando eu vou fazer uma consulta médica, a minha experiência enquanto cliente não tem a ver só com os 30 minutos em que eu sento na frente do médico. A minha experiência é uma experiência completa. É desde o momento em que eu pego a indicação do médico e tento marcar uma consulta, até depois, até o momento que eu estou curado e que o meu problema realmente foi resolvido. Então, o atendimento não termina no momento em que eu dou tchau para o médico e saio do consultório. O atendimento termina muito depois. Isso acontece em tudo. Isso acontece em todos os serviços. Como um colega aqui comentou, André, em 84, a jornada do cliente também é conhecido como os momentos da verdade. Né? São os momentos em que eu toco no cliente, os momentos em que o cliente tem algum tipo de interação com o meu negócio. Então, o mapeamento do fluxo de valor, e o fluxo de valor aqui é o processo amarelo e não o processo azul. Isso que é importante entender. O fluxo de valor ele não começa no momento aqui, ele não começa dentro da empresa, ele começa fora. O fluxo de valor começa fora. Eu tenho que mapear o fluxo de valor sobre a perspectiva do cliente. No Lean, existe um conceito que é fundamental. Uma palavra japonesa chamada Gemba, ou Gemba, depende como se fala, enfim, uma palavra japonesa. Gemba significa o local onde o problema acontece. É a coisa mais simples do mundo, pessoal.
Mas vocês não têm ideia a diferença que faz isso aqui. Gemba é onde o problema acontece. É uma palavra muito simples. Mas o que significa isso? Go to Gemba. Vá para onde o problema acontece. Isso aqui surgiu na produção, né? Surgiu lá na indústria japonesa, como eu comentei. O que eles estão falando aqui? Gestor, saia da cadeira, saia do seu escritório com o ar-condicionado ligado e vai para o chão de fábrica, vai lá na máquina X e fica parado olhando porque é lá que o problema acontece. Então, assim, não adianta ficar em casa. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que entender, eu tenho que me colocar no papel das pessoas que estão trabalhando, executando o trabalho no dia a dia. Esse é uma das ferramentas Lean mais simples que existe e que muitas vezes a gente não vê sendo aplicada no dia a dia. A terceira etapa, dentro da aplicação de conceitos Lean, é o redesenho da geração de valor. O redesenhar a geração de valor, ele consiste em eliminar as atividades que não geram valor e reordenar as atividades que geram valor no menor fluxo possível. Aqui eu começo realmente a economia. Então, a partir deste desenho, do desenho do meu processo, da minha sequência de atividades, a partir da visão das atividades sob o ponto de vista do cliente e sob o ponto de vista operacional no dia a dia, eu vou para fazer o redesenho da geração de valor. O redesenho da geração de valor, ele é feito através de uma série de ferramentas aqui que a gente tem. Então, por exemplo, benchmarking. Benchmarking significa olhar como é que, por exemplo, o líder do meu setor faz. Como é que as outras empresas fazem? Pegar exemplos, ler sobre isso, entender sobre isso. Pessoal, vocês devem ter ouvido falar, se não ouviram falar, eu sugiro fortemente que deem uma procurada sobre um novo banco que foi lançado essa semana, chamado Banco Original, se eu não me engano. Tá? Eu não estou indicando esse banco para ninguém, nem conheço o banco, enfim. Por que eu estou trazendo esse banco como exemplo aqui? Ele é o primeiro banco lançado no mercado brasileiro em que eu posso abrir a minha conta totalmente pelo meu celular. Eu não preciso ir em agência nenhuma. Aliás, ele não tem agência. Eu tive uma experiência de tentar abrir uma conta no Banco do Brasil faz umas 2 semanas, pessoal. Bom, e para começar, eu fiquei uma meia hora com uma senha lá esperando, sem nem conseguir perguntar para alguém se aquela senha era a senha certa mesmo. Eu fiquei lá esperando com uma senha na mão e eu não consegui entender se aquela senha era a senha para abrir a conta. Agora eu tenho um banco novo que eu estou abrindo conta pelo celular. Muitos clientes nossos, e a gente vê no dia a dia, às vezes tem uma resistência até mesmo de automatizar um processo, de tornar eletrônico um processo de autorização de férias. Porque tem medo de processos legais, porque tem medo sobre questões culturais. Pessoal, tem gente abrindo conta pelo telefone. O Nubank, que é um serviço também de cartão de crédito, que já existe há pelo menos 1 ano no Brasil, eu abri uma conta lá também, através do meu celular, nunca vi ninguém, nunca entreguei documento nenhum, tirei uma foto da minha carteira de identidade e mandei. Isso é buscar benchmark. Esse banco ele é muito importante porque ele está estabelecendo um marco na digitalização de processos no Brasil. Tá? Eu cansei de ouvir de empresas dizendo que o que eles estão fazendo não é possível fazer. E eles estão fazendo. E eles têm autorização legal para fazer. Quer dizer, é possível fazer. Isso é benchmarking. Melhores práticas são aquelas melhores práticas de mercado. É você estudar, ir atrás de padrões de mercado, ir atrás de associações do setor que dizem como é que eu posso fazer as coisas melhor. Isso também tem a ver com padrões de qualidade, como o ISO, e outras ferramentas que me trazem melhores práticas. E a gente tem, fundamentalmente, as atividades de eliminação de gargalos e eliminação de handoffs. Vou falar um pouquinho aqui sobre a eliminação de handoff. Para a BPMP, que é a Associação de Profissionais, os maiores problemas de um processo, eles estão no handoff. Handoff é toda vez que o processo sai de uma área dentro da minha empresa e vai para outra área dentro da mesma empresa. Não é para outra pessoa na mesma equipe. É, por exemplo, o processo está na área comercial e vai para a área jurídica,
Ou o processo está na área de vendas e vai para a área operacional, o processo está na área de recursos humanos e vai para a área comercial. Não sei, toda vez que o processo sai de uma área e vai para outra, isto é historicamente um potencial problema dentro de uma empresa. O colega comentou aqui um termo bem utilizado que é a passagem de bastão. Toda vez que isso acontece, tem um potencial problema. Então, uma das técnicas básicas de eliminação e redução de problemas e de custos é o eliminar handoff, é diminuir os handoffs. Então, se o meu processo está no setor A, vai para o B e volta para o A, por que o A não pode fazer tudo e depois passar para o B quando tiver tudo pronto? Eu estou simplesmente eliminando uma atividade. Eu estou eliminando um handoff. Pessoal, a quarta atividade é eu orientar os processos aos clientes. Então, é uma consequência da eliminação de atividades, de gargalos que não agregam valor. É eu redesenhar o meu processo olhando sobre o ponto de vista do cliente, que é definir o valor da perspectiva dos clientes. Tá? Por exemplo, um consultório médico, que eu mostrei aqui. Vocês viram que eu tenho bastante problema com espera em médico. Né? Que tipo de tecnologia eu tenho à disposição hoje, e cabe a um consultório estar pensando sobre isso, né? Que tipo de tecnologia ou de serviço que eu tenho disponível hoje para poder me avisar como é que está a consulta médica, por exemplo? Se eu recebo um aviso no meu celular quando o meu táxi está chegando, está na outra quadra, por que eu não poderia receber um aviso no meu celular dizendo se o médico está atrasado ou não, se minha consulta foi desmarcada ou não? Isso é começar a olhar o processo pelo ponto de vista do cliente. Por que eu não posso chegar a um consultório e ser atendido diretamente? Por que eu tenho que ficar esperando numa fila hoje em dia? Por que eu tenho que ficar sentado com uma senha na mão esperando um troço piscar? Hoje em dia já existe tecnologia amplamente disponível aí para você mudar esse tipo de coisa. Para você olhar o processo sob o ponto de vista do cliente, entender que o cliente não está satisfeito fazendo aquilo ali. Um outro exemplo muito comum, pessoal, é de entrega de imóveis. É um outro exemplo que eu tenho particular ódio. Quem aqui já comprou um sofá, comprou uma geladeira, comprou qualquer coisa, você tem toda a experiência feliz de estar adquirindo um produto legal, escolheu o seu produto, realmente comprou, aí na hora de combinar a entrega com o cara, o vendedor te diz o seguinte: ah não, a entrega vai ser... você escolhe o turno que você vai entregar. Ah, como assim escolhe o turno que eu vou entregar? Quem é que tem tempo de ficar um turno em casa esperando o cara entregar uma geladeira? Isso aqui é brincadeira, né? Só pode. Mas é assim que funciona. Graças a Deus tem umas cidades hoje que estão implementando uma lei que proíbe isso. Mas eu particularmente descobri, quando eu me mudei aqui, descobri uma empresa de imóveis em que eu podia marcar o horário. Que eu podia marcar o horário de entrega. E eu comprei tudo desses caras. Simplesmente porque eu podia marcar o horário de entrega. Isso é jornada do cliente. Isso é valor para mim. Eu não tenho condições de ficar um turno inteiro em casa. Eu tenho que trabalhar. Se eu consigo marcar um horário, do tipo, 8 horas em ponto você está lá para me entregar, então eles vão marcar. Aí o cara diz que não consegue porque a logística não sei o quê. Não é problema meu. Né? Não é problema meu. Isso é problema da empresa. A empresa tem que resolver esse problema. Se as coisas fossem fáceis, qualquer um fazia, né? Então, isso é redesenhar o processo orientado ao cliente. Isso é repensar. São pequenas coisas, pessoal, que fazem toda a diferença. Que fazem toda a diferença. O último ponto fundamental na implementação de Lean é revise tudo novamente. Continue aperfeiçoando o processo para a perfeição. O que significa isso? No Lean, nós temos duas ferramentas fundamentais. Uma chamada PDCA, que boa parte de vocês já ouviram, e outra chamada Kaizen. PDCA vem do inglês Plan, Do,
check, act. É um ciclo constante. Planejar, fazer, checar ou monitorar e atuar ou corrigir ou melhorar. Então, tudo numa implementação Lean consiste em você fazer um ciclo de PDCA. Quer dizer, você planejar uma melhoria, você implementar essa melhoria, você monitorar se essa melhoria está realmente agregando valor para o cliente e você atuar para identificar novas melhorias. O Kaizen é uma técnica japonesa que consiste em você fazer essas mudanças em ciclos pequenos e frequentes. Significa, por exemplo, eu ter um compromisso, vou dar um exemplo básico, eu tenho um compromisso de, a cada 15 dias, eu vou parar 1 hora com a minha equipe e eu vou perguntar o que a gente pode fazer melhor. Quantos de vocês já pararam para fazer isso? O que eu posso fazer melhor para o meu cliente? Existe uma fábula japonesa que diz que, isso vem lá do Lean, da produção Toyota, né? Se um operário dizia para um gerente que não tem nenhum problema e não tem nada a melhorar, o gerente entendia que isso é um problema. Esse tipo de visão é uma visão muito importante. A gente acha que está tudo bem. Na visão Lean, nunca está tudo bem. Eu sempre posso fazer melhor. Se não tem nenhum problema, quer dizer que isso é um problema. Porque eu não estou vendo os problemas. Porque os problemas sempre existem. Eu sempre posso melhorar. Se alguém me diz não tem nada para melhorar, então isso é um problema. Porque eu estou tendo uma visão míope do meu processo. Resumindo então, pessoal, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, a implementação de Lean BPM é um processo, né, como tudo, em 5 etapas. Definir o valor, mapear o fluxo de valor, redesenhar a geração de valor com base no cliente, repensar a minha estrutura e o modo como o processo é feito orientado ao cliente e revisar tudo novamente, começar tudo de novo. Isso é o cerne do Lean BPM. Aqui na CRIO, a gente faz esse tipo de atividade através da implementação de softwares, principalmente, e revisão de processos, através do entendimento dos processos atuais, o desenho, a modelagem, a melhoria dos processos usando a nossa plataforma Orquestra, a automatização desses processos através de software e execução em internet, intranet, e o acompanhamento de indicadores e monitoramentos de gestão. Pessoal, vou encerrar por aqui essa breve apresentação inicial, introdutória sobre esse conceito de Lean BPM. E eu agradeço fortemente a presença de todos e a atenção de todos. Eu espero que eu tenha ajudado em alguns conceitos, em algumas informações, né? E eu vou ficar à disposição aqui alguns minutos para responder algumas dúvidas aqui que eu não respondi. Se alguém não tem nenhuma dúvida, eu agradeço muito e eu informo que essa apresentação foi gravada e eu vou estar enviando para vocês aí até segunda-feira, eu acredito, um link com essa apresentação gravada, onde você vai poder rever ou buscar. Vocês viram que todos os slides que eu tinha ali tinham a bibliografia, a fonte, então alguma coisa que você gostou mais ali, você pode ir atrás ali. Eu também convido você a conhecer o nosso site, onde a gente tem mais informações sobre isso. E também o nosso canal no YouTube, onde a gente tem vários outros vídeos sobre assuntos relacionados à BPM, à gestão de melhoria de processos e tecnologia também de implantação de processos. Tá? Convido também a acompanhar aí as nossas redes sociais aí, sobre os nossos próximos eventos. Né?
Eu vou responder algumas perguntas aqui para quem ainda tem alguma questão. Pode fazer uma pergunta através do nosso sistema ali. Tá? O Alan perguntou aqui qual seria a melhor estratégia para conseguir o apoio executivo para a implementação de Lean BPM. Tá? Bom, excelente pergunta, né? Como eu comentei antes, a implementação de Lean BPM ela tem que vir de cima para baixo. E ela é uma questão bastante cultural também. Tá? Hoje em dia, a plantação de Lean BPM, se a gente lembrar bem, como eu comentei, né, o Lean BPM nasceu numa situação caótica. Ele nasceu num país destruído, num país onde as pessoas tinham fome, que era o cenário do Japão após a Segunda Guerra. Você tinha duas cidades completamente destruídas por bombas atômicas. E você tem ainda um território super escasso, onde você não consegue plantar muita coisa, não tem recursos naturais como o Brasil tem, por exemplo. Então veio de um cenário de caos. Né? É um cenário muito pior do cenário que nós estamos enfrentando hoje no nosso país, com uma previsão de PIB de menos 3%. Mas que é um cenário caótico também. Pessoal, menos 3% de PIB é um horror. É um horror. Tá? É a gente ir para trás. Independente de questões políticas ou não, jamais vou entrar nesses assuntos aqui, não é o nosso tópico, né? Mas olhando para a questão da economia, a previsão é que o Brasil esse ano vai crescer menos 3%. Então, o Lean nasceu para isso. O Lean nasceu para você trabalhar nesse cenário. É um cenário onde a gente estava acostumado com uma taxa de crescimento maior, onde a gente está acostumado a gastar muito, a gente está acostumado a desperdiçar muito, a gente está acostumado a fazer coisas que não geram valor nenhum para o cliente, a gente está acostumado a gastar dinheiro em coisas inúteis. Né? E o Lean BPM serve para isso. O Lean BPM é para você parar e cortar esses gastos inúteis. Você tirar as coisas que não geram valor para o cliente. Se eu me colocar no papel do cliente, eu tenho que pensar o que ele está precisando. Então, o vender a ideia para a gestão executiva começa por aí. Né? É a questão de você demonstrar este cenário para a gestão executiva da empresa. Né? É você montar como ela comentou ali, um business case consistente. É vender a ideia de que em tempos difíceis nós temos que fazer as coisas diferentes. Começa por aí. Esse seria assim, o título do seu business case. Né? E a partir daí, começar a colocar, apresentar algumas técnicas e como é que isso pode dar resultado. Mostrar números, por exemplo. Né? Você pegar um business case, daqui a pouco pegar um exemplo de um processo que está sendo muito mal executado e mostrar que isso está sendo executado assim. Né? Então, são algumas técnicas aí que você poderia estar conseguindo para vender essa ideia para o pessoal. O Fabrício colocou ali muito corretamente algumas outras ferramentas, né? Como Six Sigma, Kaizen, Just in Time. Então, todas as outras ferramentas de Lean também são muito aplicadas no contexto de BPM e que eu não citei aqui por tempo, né? Porque a gente poderia ficar aqui o dia inteiro comentando. Tá? Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. O Robson comentou, quando a gente é consultor, fica difícil identificar a diferença entre os nossos processos e os processos dos nossos clientes. Realmente, Robson, até porque quando a gente é consultor, a gente meio que se coloca no papel do cliente, né? Mas mesmo como consultor, eu tenho os processos como o processo de venda mesmo, né? Até vou contar uma história engraçada aqui. Há muitos anos atrás, no início da nossa empresa, eu contratei uma consultoria. Né? Uma consultoria que fez um trabalho muito grande na nossa empresa aqui de posicionamento, de gestão, etc. E o trabalho da consultoria foi muito bom. Né? E o trabalho da consultoria final foi um plano de ação. Um plano de ação para a gente implementar. Né? Então, quem já não viu isso, né? O problema é que depois de 2 meses eu encontrei o consultor e eu não estava mais feliz.
eu estava mais feliz que eu não tinha conseguido implementar o plano de ação que ele tinha colocado. Quem nunca passou por isso, né? Então, olhando pela perspectiva da jornada do cliente, eu passei por um momento muito feliz, onde eu tinha uma carinha feliz, mas no final eu não estava tão feliz assim, porque que ele me deu um tema de casa enorme com um monte de coisa e eu não consegui implementar. Eu não consegui implementar por uma série de questões. No final, história engraçada, né? Eu convidei esse consultor para ser sócio da empresa para ele implementar o plano de ação. E foi o que ele fez, e a gente está aí hoje. Mas, então, isso é uma jornada de cliente de consultoria. A consultoria tem muito essa questão de quem implementa, né, a melhoria que está sendo colocada. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Um dos princípios do Lean é a geração de saving dos projetos. Muitas vezes é difícil fazer a monetização desse saving em processos transacionais. Você poderia nos dar um direcionamento que possa ajudar nisso? Realmente, né, você está falando assim, de uma economia monetária mesmo na execução de processos. Tá? Uma das ferramentas muito interessantes para você fazer isso é o ABC. Tá? É uma técnica, pode ser implementada de maneira simples, até muito complexa. Tá? Tem gente que é especialista nisso. Mas o custeio ABC é você fazer um custeio, né? Definir um custo baseado nas atividades que você faz. Então você vai dar um valor monetário a cada passo, a cada procedimento que é feito. E com isso você consegue, por exemplo, somar o valor desse custeio e você vai ter o custo total do processo no final. E se você demonstrar, por exemplo, uma visão revisada desse processo, simplesmente cortando 2 ou 3 atividades, ou diminuindo o tempo delas, você vai mostrar a visão do custo antes e a visão do custo depois. Essa diferença aí te dá economia na atividade. Então, na questão de saving específico, assim, de tempo de coisa, né, o custeio ABC pode ser um caminho. Não sei se eu respondi essa pergunta. Tá? A Manu, ela botou aqui que ela trabalhamos numa empresa com cultura oriental, bastante focada nos clientes externos. Temos uma área de processo bastante enxuta. Temos o apoio da alta administração, temos a barreira entre as áreas, a quais não querem pessoas de fora apontando suas falhas ou mesmo falando como elas devem fazer o seu trabalho. Ainda que entregamos alguns projetos, encontramos barreira também na implementação. Muitas vezes as áreas não se sentem responsáveis pela implementação. Rafael, você tem alguma sugestão de como podemos orientar nossos pares, não autogestão, mas demais analistas e gestores? Tem muito a ver com a questão que eu comentei antes, né, da implementação. A gente está muito acostumado a fazer trabalhos de melhoria, por exemplo, onde se define uma série de atividades e papéis e planos de ação para melhorar, e depois a gente não sabe quem é que vai implementar esse plano de ação. Né? Ou você não vê um comprometimento no plano de ação. Muitas vezes a gente não tem força política para estar, por exemplo, obrigando uma outra área a estar revisando o modo como ela faz. Tá? Algumas empresas que a gente tem trabalhado, elas têm trabalhado muito numa visão de começar muito pequeno e crescer. O que significa isso? Em vez de eu esperar o cenário ótimo, que é ter um comprometimento de toda a empresa, né, isso é o ótimo. Né? Eu tenho comprometimento de toda a empresa e todo mundo está comprometido com essa melhoria, eu vou fazer melhorias, às vezes, até mesmo departamentais, então eu vou fazer uma otimização menor, e eu vou vender, eu vou divulgar muito isso internamente, quer dizer, eu vou gritar para o alto, eu vou falar como nós estamos fazendo melhor agora. Eu vou ter que trazer as pessoas ao longo do tempo, mas eu começo pequeno e eu começo a expandir com o tempo. Projetos de melhoria a nível corporativo, grandes, maiores, eles são muito difíceis de implementar. Por isso que eu digo, é melhor às vezes você começar pequeno, começar na sua área mesmo, fazer diferente, começar por você talvez, e depois ir para a sua área e depois ir para a sua empresa. Às vezes é mais fácil isso e trazer as pessoas naturalmente, ganhar elas mostrando como você está fazendo as coisas melhor. Eu estava numa reunião ontem sobre isso aí com um cliente sobre isso. Pessoal, a gente encerrou o nosso tempo, que a gente está marcando até as 11 horas. Eu queria tentar respeitar mesmo, até porque tem a gravação disso aqui. Me desculpe se eu não respondi a contento aí alguma pergunta ou todos os itens. Realmente tem muitas dúvidas aqui. E eu agradeço muito a participação de todos aí, as questões. Fica o meu e-mail aí à disposição, né? Se alguém quiser trocar alguma ideia ou entrar em contato aí para a gente discutir mais esse assunto. E eu fico o convite aí para conhecerem mais materiais nossos. Até segunda-feira vocês devem estar recebendo aí uma gravação desse vídeo aí.
E a gente vai ter mais um evento agora até o final de abril, a gente faz um evento por mês desse. Tá? E eu espero a presença de todos aí. Então eu agradeço muito a presença de todo mundo aí. Desejo um ótimo final de semana e uma boa reflexão sobre como é que a gente pode fazer as coisas melhores no nosso dia a dia. Ok? Um grande abraço então e até a próxima.